para eu passar a fala, estava só fazendo também essa coisa que é meio que obrigatório, natural. O evento tem 3 dias, hoje é o dia mais hard. A gente vai ter 3 mesas de conferência, a primeira com a professora Norma, que é uma colega graduada nesta casa, professora desta casa no campus São Gonçalo, uma pessoa especialista em literaturas africanas de língua portuguesa, e claro, todo o aspecto dessa volta, e que vai falar de um tema que para mim vai ser bastante surpreendente, que eu não esperava, que é o Frankenstein nesse universo. Depois temos o professor Enéas falando do projeto, que para minha surpresa, quando fui a Santa Maria, ele dizia que o projeto tinha o título fantástico, insólito no meio, em homenagem a mim, Maria Cristina Batalha, está sentada ali, e depois eu fiz o prefácio do livro. Vários de nós somos citados no livro reiteradamente, né? E o livro faz um grande percurso do fantástico brasileiro, do romantismo à contemporaneidade. E à noite, Felipe Furtado. Amanhã nós temos, deixa eu olhar aqui, porque a minha cabeça de gente velha já não me permite mais tanto cuidado. Amanhã de manhã, Roberto de Souza Causo, que está aqui, que é um ficcionista também bastante premiado, uma produção atualizada e vastíssima, e que talvez muitos não saibam, tem uma produção acadêmica e crítica sobre fantástico, sobre ficção científica esplendorosa. No Brasil, ninguém pode estudar ficção científica sem ir à obra do Causo. À tarde, temos o Oscar Nestarex, que está em pleno doutorado na USP, é doutor pela USP, mas é um ficcionista premiado, trabalha nessa linha do horror. E à noite, fechando, Davi Roas, que eu brinco e digo que hoje é muito mais ficcionista do que crítico, porque eu todo dia recebo ele lançando livro aqui, lançando livro lá, falando dos livros aqui, fazendo leitura de fragmentos de contos aqui e acolá, e que quando eu estreitei os laços com o Davi em torno de 2011, ele vinha sendo premiado tanto por um volume de ficção, quanto por um volume de crítica. No último dia de manhã, Augusto Massi, que está aqui, um livro belíssimo sobre monstruosidades, e tem tudo a ver com o tema do evento, o livro dele, fala da transmigração dos monstros da ficção literária, da ficção cinematográfica. Quem puder ver o livro é algo assim brilhante. À tarde, o Rui de Oliveira, que não está entre nós nesse momento, mas que é um ilustrador conhecido, premiado, que está na crista da onda, esse ano está com um volume enorme de produção, né? E tem ilustrado muita coisa em torno da monstruosidade, dos contos de fadas. E fechando, o Carlos Reis, que é alguém que vem do realismo mais hard, é um querosiano, quem foi a Obralic do ano passado, desse ano, viu o Carlos Reis falando de fantástico, de maravilhoso, no meio da apresentação dele, usando exemplos de ficção fantástica, que o Carlos vem dialogando com a gente há muito tempo, com o projeto que nós temos. Hoje à noite, um conjunto de 15 lançamentos diferentes, todos de interesse fundamental para nossas áreas, os mais variados campos. E amanhã o Carlos Reis vai apresentar e lançar o Dicionário de Estudos Narrativos, que é o sucedâneo do Dicionário de Narratologia dele. Aliás, só há no mundo 2 dicionários de narratologia, um deles é o do Carlos Reis, e ele vai explicar por que o título se muda, inclusive, de narratologia para estudo narrativo. É isso, é querer estar com vocês. Sabemos que vai acontecer uma série de falhas, de defeitos, de atrapalhos, de escorregões, de barrões, porque é impossível, quando está tudo maravilhoso, não haver, será mais impossível ainda no momento que não está tudo maravilhoso, né? Que muita coisa está difícil, está atrapalhada. Eu queria convidar para vir para a mesa a professora Shirley Carreira, que é minha colega de UERJ, no campus São Gonçalo, que é uma pessoa que eu conheci fora de UERJ, mas que transita pelas africanas, pela portuguesa, pelas anglófonas no sentido mais amplo, pela brasileira, pela teoria da literatura. Talvez a Shirley seja uma das figuras mais polivalentes que eu conheço, né? E com competência de ser, isso é importante, né? E a minha colega de graduação, não vou nem dizer a minha idade, você não sabia dela,
né? Que é a professora Norma, que hoje também é professora da Letras no Campo São Gonçalo. Elas são colegas lá em duas áreas distintas, mas ambas na Letras, né? E eu vou ter que pedir um pouco de perdão a elas para ir correr para cá e para lá, porque sempre o primeiro dia de manhã é o mais difícil para dar conta de tudo aquilo que fica atropelado, esgarçado. E muitas vezes vocês vão ver fugido, escondido, dizendo assim, não estou aqui não. É aquela hora que fui rapidinho, dá 2 respiros para tomar um cafezinho, porque um chama, outro chama, faz parte. Quem organiza eventos sabe disso. Gente, obrigado a Shirley, obrigado a Norma, parabéns a vocês todos que aqui estão, obrigado a vocês todos que aqui estão. Espero que vocês saiam daqui dizendo que levaram alguma coisa, nem que sejam muitas dúvidas, né? Abraços. Bom dia. Começamos então a primeira etapa das nossas atividades do dia de hoje com a conferência da professora Norma Sueli Rosa Lima, intitulada A Moda de Frankenstein, Trânsitos Identitários nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. A professora Norma é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, docente de cultura brasileira, foi docente de cultura brasileira do Instituto de Letras, atualmente é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, coordenadora da área de estudos literários do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, docente do mestrado profissional em Letras e das especializações em estudos literários e estudos de educação básica, da qual já foi coordenadora e professora colaboradora. Atualmente também colabora como docente na pós-graduação Lato Sensu de Literatura Infanto-Juvenil da Universidade Federal Fluminense. Passo então a palavra à professora Norma. Bom dia, obrigada Shirley pela apresentação, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Flávio. Realmente não é difícil, não é fácil fazer um evento, né, nesse contexto em que nos situamos na universidade e no país, né, porque a universidade é apenas um reflexo do que a gente passa, né, numa perspectiva mais ampla. Dizer a vocês que eu, como o Flávio aqui me apresentou, né, estou assim bastante contente de voltar aqui. Eu fui aluna dessa casa, graduanda, colega do Flávio, então na ocasião fiz meu mestrado aqui, né, a segunda turma do novo mestrado em literatura brasileira, então que se começava aqui no Instituto. Aqui nessa casa eu tive a oportunidade, não tem como não dizer isso, né, de participar da redemocratização, né, do Brasil, porque eu entrei na graduação em 1984, no momento em que o Brasil estava se redemocratizando, né? Então aqui eu pude vivenciar as eleições, as primeiras eleições diretas para a direção do Instituto de Letras, né? As primeiras eleições diretas para reitor, né? Então não tem como não trazer essa experiência e não lembrar disso todas as vezes em que eu passo por esses corredores, né? E adentro desses auditórios, que me fazem recordar realmente um momento do país que se choca bastante com o que a gente está vivenciando atualmente, né? Então não tem como eu começar e falar alguma coisa sem fazer essa referência. A segunda observação que eu faço, como o Flávio me apresentou, a minha área é mais voltada para as literaturas africanas de língua portuguesa. Eu venho estudando desde 94 a perspectiva africana da literatura, principalmente cabo-verdiana e angolana, né? Mas eu tenho, assim, não tenho tanta entrada nessa questão do insólito. E, na verdade, me parece que é isso mesmo que o Flávio pretendeu, né? Abrir esse evento assim, para uma maior diversidade de locuções, né? Então, a minha palestra
vai, na verdade, trazer uma perspectiva à moda de Frankenstein. Eu vou tentar relacionar a ideia original do Frankenstein com um romance de Pepetela, né? Mas eu quero só mais observar mais uma coisa antes de ler, que estou me sentindo meio como Frankenstein, né? Eu acho que todos nós, né? Eu acho que o meu texto, ele reflete muito esse meu sentimento, né? Na verdade, é um texto no qual eu trago várias ideias, coloco essas ideias, né? Como mosaico. A moda de Frankenstein, né? Que eu acho que é essa moda um pouco que a gente está em tempos monstruosos. Bom? Bem, em clássico texto, Walter Benjamin observou o fato de a arte de narrar estar em vias de extinção no início do século XX. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Cito. Assinalando como o primeiro indício na perspectiva ocidental para este fato o surgimento do romance, entendendo-o no contexto iluminista que o associou ao indivíduo isolado. O pensador o distinguiu de todas as outras formas de prosa, entendendo-o distanciado da tradição oral e da mão do oleiro na argila do vaso, cito, inserido na era da reprodução técnica em larga escala. A relação entre a mão e o objeto artístico foi observada no século anterior por Marx e Engels, em inúmeras reflexões que mostravam como ela tinha sido capaz, ao longo da história da humanidade, de alcançar o elevado grau de perfeição que lhe permitira ser instrumento de inúmeras pinturas e esculturas, entre outras manifestações. Em outro texto também bastante conhecido, Benjamin retomou estas reflexões, observando que quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, esse modo de produção ainda estava em seus primórdios. Marx orientou suas investigações de forma a dar-lhes valor de prognósticos sobre as tendências evolutivas da arte nas atuais condições produtivas. Termino citação. As condições produtivas da era benjaminiana se referem às primeiras décadas do século XX, nas quais o filósofo observava a vitoriosa segunda revolução industrial, representada através da reprodutibilidade técnica, que exterminou a aura da obra de arte, tornando-a cópia, e implementou a rapidez da apreensão da imagem, da xilografura, passando pela litografia, a fotografia. Quando, cito, pela primeira vez no processo da reprodução da imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes que agora cabiam unicamente ao olho. Na sociedade daquele século e na do nosso, a imagem deixou um espaço fechado de culto para o da exposição, a ponto de o filósofo ter concluído, cito, cada pessoa hoje em dia pode reivindicar o direito de ser filmado. Termino citação. Até mesmo Frankenstein, pois foi o cinema que popularizou o livro que a jovem Mary Shelley publicou em 1818, intitulado Frankenstein, ou o Moderno Prometeu. O entusiasmo de Victor Frankenstein pelos avanços oriundos da primeira Revolução Industrial, a qual cultuará os avanços humanísticos, bem como os da ciência, o faz acreditar na possibilidade do desafio de encontrar o princípio da vida. Cito, os mestres de nosso tempo prometem pouco, mas podem fazer muito, graças aos antigos. Ao buscar essas quimeras, eles penetraram nos esconderijos mais secretos da natureza e nos mostraram como ela funciona. Descobriram como o sangue circula e de que é composto o ar que respiramos. Por causa deles, nós, os cientistas de hoje, dispomos de poderes quase ilimitados. Podemos dar ordens ao trovão, imitar o terremoto e até zombar do invisível. Nem sempre somos compreendidos. Termino citação. Apesar de saber da ousadia do questionamento, Victor se dedica a estudar as causas da vida, pesquisando em necrotérios, até se sentir apto a criar um ser humano, o qual, entretanto,
longe de ser uma perfeição, se configurará como um monstro. O texto de Shelley, adaptado para a linguagem cinematográfica a partir de 1910, narrativa filme de terror, terá como icônica a representação de sua famosa personagem, como a que foi veiculada em outra adaptação, de 1931, distante da retratada no livro. A cultura de massa procurará focalizá-lo mais do ponto de vista do terror-horror, deixando de lado o drama filosófico que o mito de Prometeu evocava, quando na versão cinematográfica o título foi encurtado ao deixar de ser mencionado, ou o moderno Prometeu. Então, a questão que se coloca nesse meu texto é justamente esse momento, essa relação do Prometeu que fica, esquecida na versão cinematográfica e que, na verdade, vai servir para que eu possa dialogar com a obra de Pepetela. Como é sabido, a figura do herói grego recebe em suas origens duas perspectivas. A de Hesíodo, que na Teogonia diz-nos que o homem teria nascido a partir das figuras construídas com barro e água pelo Titã, apresenta-o com uma grande afeição pelos humanos, que o leva a tentar ludibriar os deuses, entre eles o supremo Zeus, para dar vantagens às suas criaturas. O castigo para os homens foi uma linda mulher, um mal belo, como Hesíodo define Pandora, a causadora de todos os males entre nós. Para Prometeu, a penalidade foi a de ser amarrado em uma coluna e de ter uma águia que lhe devorava o fígado, continuamente renovado. Já Ésquilo, que teria escrito uma trilogia, da qual apenas o Prometeu acorrentado, ou agrilhoado em outra versão, sobreviveu, efetua algumas modificações em relação ao mito da Teogonia. A primeira dela é a filiação de Prometeu, cuja mãe deixa de ser a terra para ser Tênis, o que faz com que se estabeleçam laços de parentesco entre o Titã e a justiça, entre o filantropo e a terra, ao mesmo tempo que assimila a justiça à terra, como aqui significa que, nos tempos que imediatamente se seguiram à vitória dos deuses novos, a justiça estava ao lado de Prometeu e dos homens, e não de Zeus. Sim. Ou seja, no embate entre os novos tempos que se estabeleciam, a justiça iria pender definitivamente para Prometeu, destronando a velha autoridade de Zeus. O mito tem sido evocado em várias obras, além da de Mary Shelley, como ocorreu na do escritor angolano Pepetela, intitulada Mayombe, cuja epígrafe associa os guerrilheiros do movimento popular de libertação de Angola, do Mayombe, aos que, a imagem de Prometeu, ousaram desafiar os deuses, abrindo caminho na floresta escura. O mito aqui, no entanto, se estabelece com o da África, que remete à origem de Ogum. Então, a questão que se coloca é, nesse livro do Pepetela, escrito na década de 70, ele começa a escrever em 69, finaliza em 71, mas só publica em 80, nós vamos ter a analogia, a relação, entre o desafio, os Prometeus relacionados aos guerrilheiros. E nós vamos ter, numa perspectiva da obra de Frankenstein, o desafio à criação. Quer dizer, a gente vai ter, nessa imagem do Prometeu, aquele que vai se colocar de uma forma desafiadora contra uma ordem posta. O projeto do Homem Novo, entretanto, não foi possível para Frankenstein, apesar dele ter sido involuntariamente lançado a essa perspectiva no século XIX, a de ser um indivíduo capaz de descobrir uma nova dimensão na relação entre seres humanos, não mais estabelecidas por uma hierarquia baseada numa tradição. No caso de Angola, o tribalismo, as tradições que mantiveram os vários grupos étnicos que formavam a população angolana separadas e lutando completamente desarticulados contra os portugueses. No caso da sociedade europeia, contextualizada na modernidade, na relação egóica entre criador, Vitor, e criatura, relação essa estabelecida sem choques ou sobressaltos, dentro de uma tradição de representação que concebe a identidade
como a satisfação de um objeto de visão totalizante. Ao romper essa estabilidade entre imagem e identidade pretendida, Frankenstein evidencia a rasura, a fissura, invertendo toda a finalidade humana de sua criação, que o desamparará como marginalizado. Desafiar a autoridade parece ser o mote da criação original de Frankenstein. Questionar o poder estabelecido para o reestabelecimento da identidade submetida foi o que durante décadas as literaturas africanas de língua portuguesa se propuseram a fazer. Retomo Benjamin, a fim de pensar no romance, não só em comunhão com a oralidade, como também estabelecendo relações entre o universo da literatura e a constituição da vida nacional. Articulado com as lutas de resistência, testemunhando o fortalecimento da angolanidade. A insistência em narrar histórias nestas, em outras literaturas, desafia os deuses modernos, que parecem não elegerem para elas espaços privilegiados. Inúmeras publicações alertam para o seu futuro incerto. Literatura para quê? Antoine Compagnon. Por que estudar literatura? Vincent Jouffe. A literatura em perigo, Todorov, entre outros. Estabelecer os trânsitos identitários nas literaturas africanas de língua portuguesa é pensar no estabelecimento de suas configurações, tanto em contextos pré-independência quanto pós-coloniais. Isto porque, como é sabido, a partir do século XV, os primeiros contatos de Portugal com aquelas terras foram seguidos por relatos de uma verdadeira aventura trágico-marítima, que dão a seus leitores visões terríveis dos perigos que os navios enfrentavam em suas viagens. Estas circularão de forma ampla e rápida em opúsculos e folhetos relatando naufrágios. Cito: o espetáculo dos mastros arrancados, dos cascos destruídos pela tempestade, o pavor e o grito dos náufragos, a engenhosidade dos homens que tentam se salvar, e depois a longa e arriscada marcha dos sobreviventes pelas terras desoladas da África, os ataques dos negros e das feras, a fome e a sede. Esse era o material adequado para a criação de uma literatura pitoresca, tão atraente quanto certas matérias jornalísticas do nosso tempo. Termino a citação. Os arquivos atestam que a crônica de viagem de Jorge Albuquerque Coelho teve 2 edições de pelo menos 1000 exemplares no século XVIII. Bernardo Gomes de Brito organizou a antologia em 5 volumes, com 2 volumes publicados entre 1735 e 1736. A difusão das descrições da chegada dessas terras, bem como a pormenorização por vezes fantasiosa de seus habitantes, através do ponto de vista etnocêntrico que marcou a expansão europeia, evidenciou os modos como as culturas se olharam e olharam para outras, no confronto de diferenças, contribuindo para formar e estabelecer uma percepção inconsciente daquelas etnias. Aos gregos, etruscos, cartagineses e romanos, não eram estranhos os negros. Vindos ou trazidos Nilo abaixo, e mais raramente de oásis em oásis, figuraram nos textos dos poetas e dos filósofos, nas esculturas, nas pinturas, nos mosaicos e na cerâmica. Havia quem acreditasse que depois de uma faixa de terra onde moravam os negros, o calor escaldante do sol impedia a vida ou só permitia o crescimento de monstros. Cito: essa crença de que a África ao sul do Saara tinha a feição de um pesadelo não se apagará de todo por muito tempo. Nas obras de autores árabes e europeus, e até praticamente as últimas décadas do século XIX, o fantástico teima em se afirmar como verdade. E um sacerdote atento ao que via, como Frei João dos Santos, não duvidou da história de um homem que amamentava. E um meticuloso historiador de Angola, Antônio de Oliveira de Cardonega, nos passa sem hesitar a informação de homens que se transformavam em leões, e os exploradores Hermenegildo Capelli e Roberto Ivens nos asseguram ter visto em Angola mulheres sem o bico dos seios. Poderia multiplicar os exemplos, mas dou apenas mais um, que se destaca por persistente, o da existência de tribos de homens com rabo ou com rabo e cabeça de cachorro. A notícia que nos dá Duarte Pacheco Pereira insere-se no relato sobre o comércio de ouro entre os mandigas e deixa o leitor com a suspeita de que aqueles homens
com face, dentes e rabo de cão, e portanto ferozes, fosse uma invencionice dos que tradicionalmente mercadejavam com a gente do garimpo para afastar competidores. Essa África situada por monstros, que Alberto Costa e Silva trouxe em termos de um volume que ele organizou alguns relatos, chamado Imagens de África, não é? E que a gente então vai relacionar a questão aí da alteridade, o diferente, aquele que é visto ou entendido por mim como diferente de mim ou como um possível monstro. O monstro no Renascimento era objeto de especulações cósmicas, originário dos desígnios de Deus ou do diabo. A etimologia da palavra dá margem a tradições distintas, mas complementares, de interpretação da noção de monstro. Derivado do latim monstrare, mostrar. O monstruoso, na tradição da leitura do Renascimento, significava o sinal ou mensagem enviada por Deus, demonstrando sua vontade ou ira. Ou do latim monere, avisar. A monstruosidade era associada à visão profética dos desastres futuros, como Frankenstein. Para Baba, o colonizador percebia de forma complexa os campos da fronteira e do território, este último derivado de terra e oscilante com terreno, em latim aterrorizar, o que explica o sentido de território como lugar a partir do qual as pessoas são aterrorizadas. Fazer o continente dizer-se, dar-lhe um registro de primeira pessoa no curso da história cultural do Ocidente, situou-se na fase pós-napoleônica, que passou a ver os povos e as nações como entes vivos, orgânicos, pessoas coletivas, ainda que esta ideia perpassasse pela construção da comunidade política imaginada, como implicitamente limitada e soberana, em uma comunhão somente simbólica e não real, porque é impossível de ser de fato partilhada, limitada por possuir fronteiras finitas e soberana como contraponto à destruição da legitimidade do reino dinástico e hierárquico divinamente instituída. Benedict Anderson. Uma citação dele agora. Finalmente, a nação é imaginada como comunidade, porque sem considerar a desigualdade e exploração que atualmente prevalecem em todas elas, a nação é sempre concebida como um companheirismo profundo e horizontal. Em última análise, essa fraternidade é que torna possível, no correr dos últimos dois, realizar a pretensão da modernidade e tornar-se a alavanca do bem-estar generalizado, entendido como progresso. O século XIX, dessa forma, é o que se consagrou pelas invenções e descobertas, traçando as bases para os avanços tecnológicos do século XX, ao mesmo tempo em que se revelaria demasiadamente ambicioso por prometer bem mais do que efetivamente poderia realizar, embora se situasse enquanto mudança paradigmática. Boaventura Souza Santos. As ideias, né? Vale ressaltar o fato de Portugal ter sido, durante muitos séculos, o centro de um grande império colonial e a periferia da Europa. Durante anos, a África e seus habitantes foram descritos com fortes tons de monstruosidades, embora as imagens de uma África diferenciada desses estereótipos tenham existido nos testemunhos dos viajantes árabes que se aventuraram nos países da África Ocidental entre os séculos IX e XI, e dos próprios navegadores portugueses que se aventuraram mais ao sul do continente, de forma sistemática, citando as formas políticas africanas, altamente elaboradas e socialmente aperfeiçoadas, entre as quais se alternavam reinos, impérios, cidades-estados e outras formas políticas, baseadas no parentesco, como chefia, clãs e linhagens, ensina Munanga. Após a Conferência de Berlim, 1885, que definiu a partilha colonial da África, as imagens simpáticas começaram a sombrear. Abro citação. Nos asseguram ter visto em Angola mulheres sem o bico dos seios. Poderia multiplicar os exemplos, mas dou apenas mais um. A notícia que nos dá Duarte Pacheco insere-se no relato sobre o comércio de ouro entre mandingas e eu deixo o leitor com a suspeita de que aqueles homens com face, dentes e rabo de cão, e portanto ferozes, fosse uma invencionice dos que tradicionalmente mercadejavam com a gente do carimbo para afastar competidores, repito. Devemos recordar ainda
Acima de tudo, que a partilha da África foi um processo brusco de amalgamento político por intermédio do qual cerca de 10 mil unidades foram reduzidas a no mais que 40. O continente retalhado no mesmo século XIX, no qual nasceu a mais famosa obra de terror de Mary Shelley, parece com um suposto monstro ter afinidades, pois o africano, igualmente, terá uma imagem física distanciada de sua referência civilizatória, constituindo-se, tal qual Frankenstein, como monstruosa. Em suas origens deturpadas, a África, pelo discurso da história oficial, se fará constantemente próxima da maldição bíblica de Cã e de seu filho Canaã, de todos os seus descendentes. O povo africano será negro e será escravo. Estudo. A maldição passou a ser atribuída a todos os africanos quando a expansão ultramarina portuguesa fez ressurgir a figura do escravo a partir do século XV, e o velho mito serviu ao novo pensamento mercantil, que o alegava para justificar o tráfico negreiro, e ao discurso salvacionista que via na escravidão um meio de catequizar populações. Em vista de ter sido criada por discursos alheios e transformada em monstro, a África precisou ser narrada por seus próprios autores, como Pepetela, em Mayombe. Aproximando seu texto do mito de Prometeu, reelaborado pela aproximação de Ogum, o Prometeu africano, uma imagem que se reforça no decorrer do romance e é retomada no final, em estrutura narrativa próxima das histórias orais. Não há apenas um narrador, e a variação é indicativa dos pontos de vista diferenciados e, por vezes, conflituosos dos guerrilheiros, cujas palavras abrem cada capítulo do livro, em uma autocaracterização que foi desde teoria, milagre, mundo novo, até ir se identificando como senda de outros personagens. André, e não mais como Sem Medo, o chefe do depósito de operações, para se configurar nos momentos finais do livro como os que lutam e como comissário político. Este percurso mostra o lugar que ocupará nas sociedades africanas de língua portuguesa pós-independência os que lutaram na guerra colonial, embora muitas utopias tenham se perdido no caminho, como evidenciarão nos livros posteriores a esse que Pepetela publicou. Penso que o lugar para o respeito às diferenças na nossa sociedade ainda se configura como um desafio ao estabelecido. O criador de Frankenstein continua sendo punido. Frankenstein, por sua vez, se mantém à margem, e os guerrilheiros condenados por uma justiça distanciada de Ogum. Em tempos mais contemporâneos, ainda que as identidades se estabeleçam como fugazes e transitórias, para alguns estudiosos em processos de identificação, no entender de Boaventura de Souza Santos, situando-se como identificações em curso, embora haja espaços para as marcações locais das culturas e de suas referências, resta-nos saber se há ainda um lugar utópico para a manutenção delas e de alguns sonhos, enquanto a águia, aqui mesmo no Brasil, nos ronda o fígado. Obrigada. Eu agradeço a professora Norma e gostaria de conceder alguns minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou pontuar alguma coisa em relação à apresentação da professora. Olá, bom dia a todos. Professora, eu queria fazer uma pergunta mais como leiga mesmo, em africana, assim, não é na minha área, não conheço muito, mas com a popularização do herói da Marvel, de Wakanda, aquela terra mística da África, como que isso pode, de uma certa maneira, ajudar a entender essa figura do negro como um herói também da própria pátria, que está saindo de um lugar mágico, de um lugar maravilhoso, e combater, né, não só o crime local ali, mas uma forma de um Capitão América assim, da África, esse negro que consegue
ter garras, ser um super-herói, tenha essa conexão divina com a Pantera e com os seus antepassados. Como que a gente poderia fazer uma relação com os estudos africanos e com os estudos ocidentais que estão acontecendo agora de quadrinhos e dos super-heróis? Como é seu nome mesmo? É Maia. Então, bom, obrigada pela sua pergunta. Né? De fato, essa questão, a linguagem das mídias, né? Com relação a esse filme, é positivo para poder realmente, vamos dizer assim, difundir uma imagem diferenciada, né? Do que a África estigmatizada que se convencionou. Né? Eu penso que nós temos assim uma perspectiva que passa de anti-herói para herói, aí, não é? Porque mesmo dentro desse contexto do filme, é importante como uma referência, principalmente para, vamos dizer assim, a população negra entender, né, e se ver reproduzida não de uma forma estigmatizada. Na verdade, isso auxilia muito algumas políticas públicas, alguns fomentos, como a Lei 10.639, né, que vai, na verdade, instituir esses debates não do ponto de vista do folclórico, porque durante muito tempo, né, se colocou que o Brasil era uma democracia racial, né? Aliás, não faz tanto tempo assim, né? Ultimamente até a gente tem ouvido algumas coisas nesse sentido, né? Mas isso é a coisa mais hipócrita do mundo, que me parece que os últimos momentos dramáticos que nós temos vivido, pelo menos serviu para mostrar que isso é uma balela, não é? Que essa ideia da democracia racial e esse conceito que foi, vamos dizer assim, deturpado, inclusive, do homem cordial, né? Desenvolvido por Sérgio Buarque de Holanda, que foi deturpado, na verdade, e que vai colocar o Brasil como um relacionamento harmonioso, como, na verdade, o mundo que o português criou, né? Nesse sentido, quer dizer, o mundo que o português criou, na verdade, vai cair por terra, na medida em que vai omitir, né? E vai muito na direção do Casagrande Senzala, né? Na medida em que você tem ali as relações muito dóceis estabelecidas do ponto de vista entre a Casa Grande e a Senzala, que nunca foram dessa forma, né? Então, me parece que é importante essas manifestações, como é que você citou, né? E outras, quer dizer, nós temos aí já desde a década de 30, pelo menos, sistematizado um discurso da negritude que vai recuperar, quer dizer, isso começa no século XIX, com o Bois, né? Então você vai aí, a partir do século XIX, implementar uma autorreferência, né? Uma África que se descreve, não é descrita, né? Então você vai, pelo menos a partir da década de 30, enveredando na década de 40, com as pesquisas do Diop, né? No Senegal, lá na Universidade de Dakar, professor de Senegal, ele vai então trazer algumas verdades científicas, né, que só serão até comprovadas algum tempo depois, porque ele na verdade, ele defende 3 teses que foram rejeitadas, né? Essas teses dele demoram a serem aceitas, né? E vamos dizer assim, ele tinha toda uma argumentação, uma comprovação de base antropológica, né? Mesmo com as comprovações, ele teve muita dificuldade, porque obviamente se mexe com né, todas essas verdades construídas, né? Que os Frankensteins e outros destroem, todos esses que estão à margem, que são jogados na marginalidade como ele, né? Porque o Frankenstein, ele foi jogado numa marginalidade, né? Então, ele é uma metonímia, uma metáfora de todos esses segmentos, né? Esse foi mais ou menos a minha linha aqui de reflexão, né? Desses que são invisibilizados, né? Ou que são vistos não de uma perspectiva do diferente. Nós somos diferentes, mas assim, você é diferente de mim, né? Então, quando há essa referência do você ser diferente de mim, é que a coisa fica complicada. Então, é bom, né, a gente ter essas... Eu tenho, assim, muitos alunos e
alguns orientandos que têm muita carência dessas questões no currículo, né, principalmente aqui da UERJ, né. A gente agora é que está fazendo essa mudança, né, curricular, inserindo algumas questões que já eram para estar há tempos, né, mas as coisas são muito lentas na universidade, então é por isso que a gente vai pela extensão, né. Aí a extensão, ela vai onde o currículo não alcança, né. Então eu tenho projetos de extensão que eu desenvolvo lá na FFP, inclusive com um evento que eu faço sempre em novembro. Agora mesmo a gente levou o biógrafo da Carolina de Jesus, Tom Farias, né? Foi muito bom para os alunos. A FFP é uma universidade que fica na periferia, né? Se insere em São Gonçalo, que é um município enorme, né? Carente, né? Então nós temos uma universidade ali que faz um bem danado para aquela coletividade, né? Julgo eu, né? Então a gente tem, eu, a Shirley e outros colegas lá, que lá estão, né? A gente está sempre na luta lá, né, Shirley? Batalhando e levando essas discussões e outras lá. Não sei se consegui responder a você. Mais alguma? Pois você se incomoda de... Posso falar aqui mesmo? Pode. Bom dia, professor. Meu nome é Joás, sou da UFPB. A senhora comentou que na adaptação para o filme, o texto de Frankenstein, ele perdeu o viés de Prometeu. A gente sabe que foi no outro século, 1910, que passou para filme e se focou no terror. A senhora tem uma opinião mais pessoal, por algum viés histórico pelo qual se deu essa mudança? Vamos tirar a questão de Prometeu e vamos focar apenas no horror, no terror, nessa questão. Até o Victor Frankenstein perdeu seu nome e passou para o monstro. A gente fez um evento lá que o pessoal conhece mais Frankenstein, o monstro, lá dos parafusos e tudo mais. A senhora tem alguma opinião? Será que eu vou perder o viés político de uma criação de vida que ficou como monstro? Aí eu retomo ao Benjamin, né? Realmente é a sociedade do espetáculo, né? Da cultura de massa. Nós vamos ter, quer dizer, o Benjamin, Magia e Técnica, Arte Política, recomendo a você pelo menos a leitura desse artigo, desse texto dele, né? Que compõe esse volume, que são vários volumes, mas é o primeiro volume, né? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, é um texto clássico dele, né, que eu me baseei um pouco aqui para tecer esses comentários, porque o Benjamin é como um visionário, né, ele vai ter realmente uma perspectiva incrível, porque ele retoma a ideia do Marx, né, que Marx e Engels, no século XIX, fazem uma reflexão sobre essa questão da importância da mão, né, na arte. Quer dizer, você tem esses conceitos de arte que começam a serem trabalhados somente a partir do iluminismo, né? O belo, a questão do estético, o belo como criação divina, né? Então isso também está um pouco enfocado aí no Frankenstein, né? Uma criação, alguém que não é Deus, né? Se atrever a criar, né? O discurso positivo da ciência, o ambicioso de uma ciência que se coloca como a que vai resolver todos os problemas da humanidade e que não resolve, né? Mas, voltando um pouco à sua pergunta, então Benjamin, nesse texto, ele retoma essa visão de Marx. O Marx, ele está fazendo as análises, como vocês sabem, né? No momento do capitalismo mesmo, em evidência, né? E ele então vai fazer essa reflexão sobre a questão da obra como um produto, né? Quer dizer, a gente vai ter a obra de arte como um produto qualquer, né? Com valor de troca, valor de mercado, né? E a partir disso, como se coloca a questão que o romantismo postulava sobre a genialidade, sobre o homem, sobre o artista, né? Sobre a inspiração do artista, onde se coloca tudo isso. Então, a questão que o Benjamin retoma na década de 30 é muito em função do avanço e da rapidez, e que ele vai dizer que no lugar da mão, o olho é aquele que vai captar essa rapidez, né, dos tempos modernos, e que você não tem mais a xilogravura, a imagem parada, mas a imagem em movimento, né? E essa imagem em movimento, dada a xilogravura, né, que vai para a fotografia, é um avanço rápido, né? E nós somos um produto mais rápido ainda do que da época de Benjamin, né?
Então ele vai, com a experiência das revistas ilustradas, do cinema, né, do rádio, ele vai entender a cultura de massas. Então, se preparando aí para a escola de Frankfurt, né, que vai estabelecer o impacto dessa cultura de massa na sociedade, né? E, na verdade, essa questão que você tem uma linguagem que atinge a muitos, né, se vai trabalhar com apelos mais populares, né? Quer dizer, então você vai evidenciar menos o filosófico, porque o alcance aí, né, precisa ser... Isso era uma coisa que Marx já falava no século XIX, né? A necessidade de você não sucatear o que vai levar para uma, vamos dizer assim, a larga escala, mas por ser a larga escala, se preocupar com a qualidade disso, né? Só que isso vai ter uma reversão aí, né? Na verdade, o que é levado à larga escala é sempre visto como algo popular e instituído, então, de qualidade. Então, se procura, vamos dizer assim, facilitar, né? E se vai investir mais na imagem, na questão do terror, do horror, né? Que a proposta do Frankenstein era uma narrativa de terror, mas se coloca também como horror, né? E vai se investir mais nesse personagem do que na questão filosófica do desafio, né? Então, nessa perspectiva é interessante ver como é que a literatura se mantém fiel, né, essa questão filosófica, e como que a literatura angolana, no caso Mayombe, retoma essa questão do mito de Prometeu, né, e vai então mostrar que os seres são desafiadores, mas que os seres que são desafiadores, eles pagam um preço por serem desafiadores, né? Não sei se eu respondi a você. Mais alguém? Não são meus olhos. Desculpa. Mais alguma pergunta? Pois não. Bom dia, meu nome é Thalita, eu sou estudante da UERJ. Você fala no seu trabalho sobre o território como lugar a partir do qual as pessoas são aterrorizadas. E esse assunto é importante para mim porque é matéria da minha tese. Que eu vejo esse lugar para além de uma comunidade imaginada também. Então eu queria saber como a literatura africana, pensando em estratégias decoloniais, retoma ou tenta retomar esse território, entendido num sentido de conexão e desenvolvimento cultural naquele meio em que a vida da pessoa ocorre, sem retornar essa ideia da comunidade imaginada. Como a literatura tenta retomar isso, né, que você perguntou na literatura. Bem, essa questão das literaturas africanas é importante que a gente sempre frise, né? Eu não sei o conhecimento que vocês têm, né, desse tipo. A gente, quando fala para um auditório, a gente nunca sabe, né, o que as pessoas conhecem, o que não conhecem. Então, eu não me detive em muitos detalhes, porque eu não sabia realmente o público, né, que eu ia encontrar. Mas a questão das literaturas africanas, é bom que se coloque que elas surgiram no século XIX, né, e há, assim, uma polêmica aí, porque... Na verdade, não é que elas surgem em língua portuguesa, na oralidade, obviamente elas já existiam na perspectiva ancestral, né? Mas esse escrever-se na língua do outro é também uma questão complexa, né? Porque é uma questão que vai perfazer um caminho doloroso, o caminho, lembrando aqui um pouco sempre esse livro clássico do Marx, né? É a língua ser fascista, né? Não por ela te impedir de falar, mas por querer que você fale, né? Querer que você se expresse. Então, você tem esse primeiro momento aí na produção do texto da literatura africana, se expressar numa língua, né? Por ser obrigado e é uma língua então que vai apagar uma identidade, né? Você vai ter que se expressar na cultura, e não é se expressar só na língua, é numa perspectiva ampla cultural. A língua é uma perspectiva cultural, né? Você vai ter que, obviamente, aí ter um processo complexo, né, e traumático. Por outro lado,
O que é interessante é a antropofagia que se faz disso, né? Então você vai devorar essa língua desse outro. Você, na verdade, ao invés de ser dominado, você vai dominá-lo, né? Na medida em que você vai se apropriar dessa língua, né? Com relação, então, porém, nós temos que entender que essa circulação é muito restrita dentro da África, quer dizer, em termos de produção, né? E de recepção, porque eu sempre comento isso, falo lá na FFP, né? Nós aqui temos uma dificuldade enorme de entender e nós não assumimos o nosso bilinguismo, né? Porque isso foi dito, inclusive, lá no evento que eu organizei há pouco tempo, que eu levei os indígenas, né? E a gente estava debatendo justamente isso, né? Essa questão do bilinguismo, quer dizer, a gente tem, durante muito tempo, se teve uma perspectiva de língua portuguesa como nacional, que, na verdade, a Constituição Federal de 1988 vai entender como oficial, que é a forma que tem que ser entendida mesmo, né? Daí, passando para a questão do ensino, a gente tem o ensino das variantes, da variante padrão, não é? Então, isso abre uma polifonia que já se vê na literatura, mesmo nessa questão dos narradores, né? do Pepetela, que eu citei. Você tem ali uma polifonia, e aqui no Brasil uma dificuldade de entender esse bilinguismo, né? Um português que seria brasileiro e um português gramatical, quer dizer, você tem uma grande dificuldade nisso. Com relação à literatura africana, a produção dela é uma produção restrita dentro da África, quer dizer, você tem leitores em maior número e abrangência, muito mais fora de lá do que lá, né? Porque lá você tem uma população que não fala português, né? E não consome essa obra, né? Então a gente tem aí Portugal e Brasil e outras traduções, né, fora, obviamente, que vão ter a circulação dessas literaturas. Mas, de qualquer maneira, né, esses autores, eles vão pensar esse território, né, é o território, a nação deles, quer dizer, você vai ter, eles vão conceber uma angolanidade, uma moçambicanidade, lembrando que são 5 as nações africanas, né, que foram colonizadas por Portugal. Quer dizer, essa questão da identidade, ela vai ser recuperada depois de anos e anos de colonização, né? Quer dizer, a gente começa aí no século XV, né? E essa colonização perfaz até 1975, quer dizer, bastante tempo, né? Então, durante esse tempo todo, há um apagamento, uma tentativa de apagamento dessas marcas identitárias africanas, mas que, na verdade, se vão colocar através dos autores como uma espécie assim de retomada, né? Então, a literatura ela vai servir também para promover e trazer de volta a África, né? Essa Angola mais relacionada à África do que à Europa, né? Destituindo os mitos que foram então criados pelos colonizadores. Então, aí dentro de uma comunhão maior, né? Na verdade, você tem um movimento amplo nesse sentido, né? É um período assim que vai mais ou menos do marco para isso, embora haja controvérsias, mas eu coloco assim, né? O marco para isso seria 1936, né? Para essa busca das identidades, que é com a revista Claridade. E então, a partir disso, se vai buscar por essa projeção nacional, né? Por um momento em que você deixa de ser eu acho que isso aí é bem emblemático. Tem um livro que eu gosto muito de citar quando eu falo dessa questão, né? Que que você vê, é do Alberto Memmi, né? Retrato do colonizado, precedido pelo retrato do colonizador, não é? Porque, na verdade, o que você se quer ter um reflexo de si. Aí a gente volta à questão do Victor Frankenstein, né? Do Frankenstein, né? Eu quero um reflexo de mim, mas não foi isso que saiu. Quer dizer, então o Frankenstein, ele se sente abandonado, né? Porque ele não é aquele ser perfeito, né? Então eu vou criar você a minha perfeição. Foi mais ou menos, a grosso modo, o que Portugal quis fazer com a África, né? Então o mundo que o português criou, assim, é uma coisa louca, né? Se a gente for ler certos livros, né? E que você vai ver essas ideias
de civilização, né? E sempre lembrando muito da maldição de Cã, né? Que vai estabelecendo o imaginário a África como aquela que tem que ser salva. Então é muito ainda existente esses discursos messiânicos, né? Nossa, mas eu estive na África, eu ajudei muito lá, né? Fui lá salvar umas almas, né? Então, assim, sempre tem essa ideia, né? Incrível, né? Porque é uma coisa assim que não muda, né? A gente pensa que mudou, mas não mudou, né? Então, são coisas que a gente está debatendo aí, combatendo todo dia, né? É muito importante, assim, falar sobre isso com futuros professores, educadores, porque me parece que essas coisas têm que ser mudadas mesmo na escola, né? Porque é lá porque senão as coisas continuam a se perpetuar e não tem fim, né? Não sei se eu consegui te responder, né? Pois não. Nós temos mais 10 minutos para que a gente consiga dar prosseguimento ali dentro do cronograma. Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou da UFMS. E entrando nessa questão da África em si, é muito bom também trazer para dentro da universidade a questão dos pensadores africanos, porque é uma questão que a gente não encontra. E como eu estou trabalhando com violência, eu encontrei um filósofo, que é o Achille Mbembe, muito bom, e que muitas pessoas não têm conhecimento. Então, abrir esse espaço da universidade, que é um espaço para reflexão das mais diversas, e trazer os pensadores, que também tem pensadores na África. É uma questão que precisa muitas pessoas repensarem isso, porque se fica sempre no ocidental, na Grécia Antiga, tudo nessas coisas, e repensar isso. Como entrou no assunto, eu pensei muito bom de expandir isso. Tem muitos, então a gente abriu o nosso olhar para isso. Não é uma pergunta, mas é só mais uma reflexão. Mais alguma colocação? Não? Agradecemos então pela presença de vocês, esperamos que tenha sido bom, que tenha sido esclarecedor, e passamos então, finalizamos agradecendo também a professora Norma, e passaremos então para as demais etapas. Muito obrigada.